Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou dando continuidade aos vídeos que venho fazendo sobre a vida espiritual dos animais, sobre sua alma e o desenvolvimento de sua consciência. Este é o vídeo número 24, no qual eu vou dar continuidade aos assuntos do vídeo número 23, onde eu iniciei falando sobre as forças cósmicas e as influências que influenciam a vida na Terra. Onde eu comecei falando sobre a eclíptica, que é um círculo de energia muito poderoso, muito forte, que é formada pela translação da Terra em torno do Sol. A Terra circula em torno do Sol, mas aparentemente é o Sol que circula em torno da Terra. Com isso forma-se um círculo de energia que não é somente energia material, como eu já falei, é energia vital, emocional, mental, espiritual e divina. Daí a sua importância. E este círculo chama-se eclíptica. Ele tem a largura de 18 graus, que corresponde à largura da coroa do Sol, do disco solar. Eu fiz um cálculo aqui para dar um pequeno exemplo. Eu tomei esse disco aqui para representar o Sol. O diâmetro desse disco é 130 milímetros. E fazendo o cálculo de acordo com a razão real do diâmetro do Sol e do diâmetro da Terra, esse disco pode representar o Sol, onde este pequeno grão de areia vai representar a Terra, circulando em torno do Sol. Agora, este grão de areia, que nós quase não vemos, ele tem 1 milímetro de diâmetro. O disco que representa o Sol tem 130 milímetros, esse aqui tem 1 milímetro, de acordo com a razão do tamanho real do Sol e do tamanho real da Terra, do diâmetro de ambos. E de acordo com a escala, a mesma escala, este grão de areia que representa a Terra, que é quase imperceptível, tem que circular em torno desse disco a 14 metros de distância para representar o Sol, representar a Terra. O disco representando a Terra e o grão de areia, o disco representando o Sol e o grão de areia representando a Terra, numa distância de 14 metros, correspondente aos 150 milhões de distância entre a Terra e o Sol. Para você ver como é a escala universal. Um grão de areia representando a Terra e um disco representando o Sol. Então, quando esta Terra gira em torno do Sol, descreve um círculo. E esse círculo vai ter a largura do disco do Sol. E acima desse círculo, que chamamos de eclíptica, estão as constelações, as 12 constelações. E os planetas também girando por sobre esse círculo. Então, por este círculo que é chamado de eclíptica, o Sol circula. Então ele recebe as energias cósmicas das constelações e transmite para a nossa pequena Terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isto é para vermos como é que é a real situação no nosso sistema solar. A nossa Terra ela é minúscula. O volume dela é 1.300.000 vezes menor do que o Sol.
mas ela recebe uma força, uma energia muito poderosa através do Sol, que é 1.300.000 vezes maior do que ela. Ele recebe as energias cósmicas das constelações e transmite para a Terra. E essas energias influenciam toda a vida na Terra. Como eu já falei, essas energias criam as circunstâncias, as condições nas quais todas as vidas vivem. A vida humana, a vida do animal, vive dentro dessas energias que chegam até a Terra, transmitida pelo Sol. Glórias a Deus. Vou ler um texto sobre a eclíptica. A eclíptica é representada pelo círculo que o Sol descreve no espaço quando a Terra gira em torno dele. Este círculo é um caminho de energia e de forças com largura de 18 graus, igual à largura da coroa solar. O Sol recebe as energias vindas das constelações e as transmite para a Terra, como já foi dito. Essas energias são materiais, vitais, emocionais, mentais, espirituais, divinas. Glórias a Deus. Porque eu já expliquei outras vezes que todo o universo é um ser divino. O universo é um ser espiritual. Então, ele emite influências espirituais também. E como ele é um ser mental, um ser pensante, ele emite influências mentais também. Tanto as estrelas como os planetas, as galáxias. Vamos falar agora das constelações. As constelações são conjuntos de estrelas que formam diferentes figuras. As constelações que estão sobre a eclíptica produzem influência na vida do planeta Terra. Os planetas que circulam sobre a eclíptica também influenciam a vida na Terra. As constelações que estão fora da eclíptica não têm influência significativa sobre a vida da Terra. As 12 constelações que estão sobre a eclíptica são Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vemos que existem 8 constelações com nomes de animais. Das influências das constelações originaram as influências dos signos do zodíaco, que são campos de energia existentes em torno da Terra, de onde veio este nome, cujo significado é roda dos animais. As constelações têm uma influência, os signos têm outra influência. As influências das constelações são superiores e espirituais. As influências dos signos do zodíaco são inferiores e mais mentais e emocionais. O fato das constelações possuírem nomes de animais é muito significativo, porque são as influências dessas constelações que dão aos animais, desde os tempos primitivos, os primeiros sentimentos e pensamentos de animais, que se desenvolvem e se aperfeiçoam e se santificam nos seres humanos. Esta é mais uma razão da alma do ser humano ser semelhante à alma dos animais, pois seus sentimentos e pensamentos têm a mesma origem, as energias das constelações. Ou seja, nós seres humanos, quando iniciamos a nossa vida, nós iniciamos desenvolvendo os sentimentos e os pensamentos no reino animal, no reino primitivo. E esse sentimento, esses pensamentos, eles têm relação, têm analogia com as energias destas constelações, que alguém deu nome de animais para elas.
alguém que tinha esse conhecimento, essa sabedoria de que tem relação os sentimentos dos animais com as energias das constelações. Alguém que era sábio e possuía esse conhecimento, que hoje chegou até nós. E foram os antigos na Babilônia que deram a essas constelações o nome de animais. Foram os estudiosos da antiga Mesopotâmia, da Suméria, da Babilônia, de Ur dos Caldeus, que deram às constelações nome de animais. De lá, da Mesopotâmia e da Babilônia, vieram algumas coisas ruins, como a idolatria, mas vieram outras coisas boas, como Abraão e a sua fé, e como também o código de Hammurabi, da Babilônia, com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, utilizado por Moisés para disciplinar o povo judeu, e que ele inseriu na Bíblia com a autorização de Deus. Então Moisés colocou esse código que veio da Babilônia na Bíblia. Eu vou ler aqui mais abaixo. O rei Hammurabi publicou essa lei em todas as províncias da Babilônia, com o objetivo de unificar a sua nação. Este também foi o objetivo de Deus e de Moisés, unificar a nação de Israel. Se da Babilônia veio esta lei que Deus colocou na Bíblia, olho por olho, dente por dente, então os estudos dos babilônios sobre as influências das constelações sobre a vida do planeta, sobre o sentimento dos animais, sobre os pensamentos dos animais, tem credibilidade. Se essas leis do Código de Hammurabi fossem aplicadas hoje pela sociedade, como pela sociedade brasileira, como foi na época de Moisés, estariam mais unidas. As sociedades estariam mais unidas e a população com mais paz e segurança. Por quê? Porque é lei de Deus, é uma lei de Deus. Mas quando a sociedade não faz o que Deus manda, o resultado é intranquilidade e insegurança, como nós estamos vendo atualmente. De nada adiantará ao homem fazer leis para substituir as leis de Deus. De nada adiantará ao homem fazer leis para agradar a este ou aquele segmento da sociedade. Porque todos os homens serão julgados pelas leis de Deus e não pelas leis dos homens. Jesus nos ensina isso na Bíblia. Eu vou ler logo mais. Veja bem. O Código de Hammurabi foi usado por Moisés na Bíblia para disciplinar o povo judeu. Porque era a justiça de Deus. Mas este código, esta lei de Deus foi esquecido por muitas sociedades, como a nossa, porque os homens foram criando novas leis, muitas delas para satisfazer alguns segmentos sociais, e com isso a justiça de Deus deixou de ser feita. Agora, preste bem atenção, Deus continua fazendo cumprir esta lei. Deus, ele cumpre esta lei, a lei do Código de Hammurabi, mas os homens não cumprem. Aí, resultado, a lei do homem hoje é muito benevolente, é muito branda com as pessoas que cometem crimes e injustiças.
Aí o que ocorre? Qual é esse efeito da brandura da lei? Qual é o efeito? É que as pessoas passam a usar menos a razão. E com isso elas retornam a serem animais. Existem criminosos aí que já são praticamente animais. Porque eles não usam mais a razão. Porque a lei não coíbe. Veja bem, um homem animal, vamos dizer assim, um homem animal, que dá um murro no olho de sua esposa, espoca o olho da esposa. Se ele soubesse que que a lei de Hammurabi seria usada com ele e ele teria o seu olho espocado, ele ia usar a razão. Ele não iria espocar o olho da esposa dele, não. Porque ele sabia que o olho dele seria espocado. Se um estrupador que estrupou uma criança de 2 anos e a matou, se ele soubesse que ele seria morto à espada, ele ia pensar em estrupar aquela criança. Se um desses moleques que chegam na parada de ônibus e matam uma pessoa para roubar o seu celular, se ele soubesse que eles também seriam mortos por essa atitude, eles iam pensar. Ou seja, nesses 3 exemplos que eu dei, a pessoa ia usar a razão, iria pensar. Aí iria se tornar homem racional. Mas como a lei é branda, esse criminoso sabe que não vai acontecer nada com eles, eles não pensam, eles não usam o raciocínio. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a brandura da lei está tornando os homens irracionais, a ponto de levar a eles a voltarem a ser animais. Porque não precisam pensar, não precisam ter responsabilidade. O pai de família vai chegando na sua casa do trabalho, o bandido entra, mata ele e rouba. Aí vai preso. Se for preso, vai preso alguns meses e sai. Depois retorna para o crime, vai e mata outro. Vai preso alguns meses e sai. Quer dizer, vai se tornando um animal irracional. Não está se tornando ser humano. Vai voltar a ser animal irracional. Porque a lei não ajuda ele a pensar, não ajuda ele a ter responsabilidade. Amém? Glórias a Deus. Na época de Moisés não era assim. Não era assim. Todos tinham respeito à vida. Porque quem matava era levado para fora do arraial e era apedrejado até a morte. E esta é a lei de Deus, que os homens mudaram. Mas Deus continua fazendo essa lei. Deus continua executando essa lei. Quando o homem não executa, Deus executa a lei. Glórias a Deus. Então, eu vou ler João 12, capítulo 48, 49 e 50. Jesus diz assim, ó: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará. Então, é a palavra de Deus, a lei de Deus que vai nos julgar. Não é a lei dos homens, não. Os homens podem fazer 1000 leis, mas Deus não vai levar em conta essa lei, não. Todos nós vamos ser julgados pela lei de Deus.
49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e quanto ao que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Então são as leis de Deus que vão nos levar para a vida eterna. Não são as leis dos homens, não. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Então nós temos que ver o que Jesus falou, porque o que Jesus falou é o resumo, é o resultado do que todos os profetas falaram. O que Jesus falou é o mesmo que Moisés falou. É a mesma lei que está na Bíblia. Agora eu vou ler o código de Hammurabi, que Moisés colocou na Bíblia. Êxodo 21. Esse código é a respeito dos homens que ferem outros, onde tem ferimento. Diz assim, ó. Mas, se resultar em dano, quer dizer, se o ferimento que um homem causou no outro homem resultou em dano, então darás vida por vida. Se o ferimento causou a morte de alguém, a pessoa que causou vai morrer. Olho por olho, dente por dente. Se alguém furou o olho de alguém, vai ter o seu olho furado. Se alguém quebrou o dente de alguém, vai ter o seu dente quebrado. Mão por mão, pé por pé. Se alguém cortou a mão de alguém, vai ter a sua mão cortada. Se alguém cortou o pé de alguém, vai ter o seu pé cortado. Queimadura por queimadura. Se alguém queimou alguém, vai ser queimado. Ferida por ferida. Quem ferir alguém vai ser ferido da mesma maneira. E golpe por golpe. Quem bater em alguém vai ser ferido da mesma maneira. Essa é a lei de Moisés que ele colocou na Bíblia, retirando essa lei do código de Hammurabi, lá da Babilônia, da lei de Italião. Hoje, eu vou ler outra parte aqui, glórias a Deus, muito importante, sobre o castigo da desobediência à lei de Deus. No livro de Levítico 26. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, todas as leis de Deus, e se rejeitarem os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós estamos invalidando a aliança que ele fez conosco. Então eu vos farei isto. Olha o que Deus está dizendo. Porei sobre vós o terror. E depois do terror ele diz que vai pôr a doença, a miséria, a pobreza, mas o principal é o terror. Se a sociedade desobedece à lei de Deus, Deus coloca na sociedade o terror, que é o que nós estamos assistindo hoje. Como a sociedade não obedece à lei de Deus, vive em meio ao terror. A proliferação da violência e dos criminosos. Porque o homem não obedece à lei de Deus. Glórias a Deus. Hoje Deus continua aplicando esta lei, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Deus aplica esta lei. Se alguém mata alguém, ele pode se livrar por algum tempo da lei dos homens, mas a lei de Deus vai pegar ele, porque a lei de Deus é infalível e ela não se esquece. Eu já falei nos outros vídeos que o universo não se esquece das nossas ações e Deus não se esquece. Então, a pessoa pode matar muitas pessoas e ficar livre, mas a lei de Deus depois vai pegar ela. Assim como Deus cumpre esta lei, Ele quer que os homens cumpram esta lei também. E se mudar a lei de Deus, não vai adiantar.
porque vão ser julgadas pela lei de Deus. Hoje Deus continua aplicando esta lei conforme Jesus falou para Pedro, quando Pedro decepou a orelha do soldado Malco no momento da prisão de Jesus. Quando o soldado foi prender Jesus, Pedro decepou a orelha do soldado Malco. Aí Jesus pegou a orelha do soldado Malco e colou no lugar, curou. Mas ele avisou para Pedro. Ele disse assim, Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É a lei de Deus que está em vigor. Quem matar alguém com a espada, vai morrer com a espada. Quem matar alguém com tiro, vai morrer por tiro. É a lei de Deus. Que Deus espera que os homens façam essa lei, para os homens não se tornarem irracionais. Porque do jeito que a lei está, os seres humanos vão se tornando cada vez mais irracionais, até se tornarem animais, como nós estamos vendo atualmente. Um marido que mata a sua esposa com 10, 20 facadas, é homem ou é animal? Glórias a Deus. Por quê? Porque para Jesus a lei de talião, olho por olho, dente por dente, ainda era válida. Na época de Jesus ainda era válida a lei. Por isso que ele disse: Pedro, guarda a tua espada, porque se tu usar a tua espada para matar, tu vai ser morto pela espada. Glórias a Deus. Por que eu estou frisando esta questão da lei do Código Hammurabi, que Deus colocou na Bíblia, e que ainda hoje Deus está realizando, cumprindo esta lei, mas os homens não estão cumprindo esta lei? Por causa disso, a sociedade está desorganizada, insegura, e os homens estão caminhando para a irracionalidade, por causa da brandura da lei, que alisa muito a cabeça do criminoso, bate no ombro do criminoso, não repreende o criminoso. 3 coisas têm que ser feitas para melhorar a nossa sociedade de hoje. 3 coisas. Primeiro, educação cristã desde a infância, desde o jardim da infância. Eu digo cristã nos colégios, nas escolas, desde o jardim da infância até a faculdade, para construir um caráter cristão no coração das crianças. Quando criança, eu estudei no interior, na cidade de Codajás, onde eu nasci, aqui no Amazonas. Eu estudei no colégio dos padres americanos. Os meus professores eram padres americanos, padres italianos, padre brasileiro e freiras americanas, freiras italianas, freiras brasileiras. Todos os dias, a primeira coisa, eles pegavam todos os alunos e reuniam na quadra, na frente do colégio, para cantar o hino nacional, diante da bandeira brasileira. E quando iniciava a aula, a primeira aula era educação cristã, passagem da Bíblia, que nós ainda fazíamos teatro também. Estudava a passagem da Bíblia e fazia teatro para aprender bem. E a matéria religiosa reprovava
Não adiantava passar em português, em matemática e não passar em religião. Reprovava. Resultado: toda aquela nossa turma, criançada, os jovens que passaram por essa educação, parte continua em Codajás, parte estão em Manaus, parte estão em Goiânia, parte estão no Rio Grande do Sul e outros estados. E todos são excelentes profissionais, excelentes pais de família, cargos importantes, são advogados, são professores, diretores de escolas, poetas. E eu nunca vi até hoje notícia de nenhum dessa nossa turma em jornais como criminosos. Nunca vi. Por causa da educação cristã na infância. Por causa do patriotismo também. Que os padres americanos ensinavam a nós crianças sermos patriotas. Todo dia de manhã era sagrado cantar o hino nacional diante da bandeira brasileira. E quando entrava na escola, a primeira matéria era a educação cristã. Glórias a Deus. Que é o que tem que ser feito. Esta é a primeira coisa que tem que ser feita para eliminar a criminalidade. Porque a criança que recebe uma educação dessa, quando crescer, não vai ser criminoso, não vai ser ladrão, não vai ser corrupto. E a outra é o rigor da lei, aplicando a lei de Deus para corrigir os homens, para o bem deles, para eles se tornarem racionais e responsáveis, para não se perderem na irracionalidade, na brutalidade, para retornarem a ser animais, como está acontecendo hoje em dia. E a terceira coisa, para evitar a criminalidade, ensinar, estimular, ajudar os pais a amarem seus filhos. Porque muitas crianças, muitos jovens entram na criminalidade por falta de amor dos pais. Porque o amor, ele é aprendido. Se a criança é amada pelos pais, pelos avós, pelos parentes, a criança vai aprender a amar. Vai ser um adulto que ama, porque o amor, ele é aprendido quando se vive o amor. Se a criança é amada, ela experimenta o amor, ela vai amar. Esse é o terceiro motivo. 3 grandes motivos para eliminar a criminalidade. Educação cristã, lei firme e amor às crianças. Se as crianças forem amadas, elas amarão mais tarde. E se elas forem odiadas, elas também vão odiar. Se elas sofrerem violência, elas também vão ser violentas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, eu volto a repetir que eu estou falando dessas questões da lei que veio da Babilônia, que foi usada na Bíblia, e que Deus ainda usa hoje, justamente para dar credibilidade o que os babilônios falam do cosmos, do espaço, das constelações, das estrelas, porque eles tinham entendimento espiritual do universo. Eles conheciam o universo espiritualmente, que hoje nós não conhecemos. Hoje os cientistas estudam o universo como se o universo fosse um pedaço de pedra somente, fosse só rocha. Esquece que no universo tem o Espírito de Deus.
o próprio Espírito que o criou. E que essas energias que nós recebemos das constelações vêm de Deus. É propósito para a nossa vida. Criando a nossa vida, nos dando as oportunidades de vida para nós. Por que eu estou fazendo esses vídeos? Porque eu estou recebendo uma força do alto. Eu vou explicar aqui que o próximo assunto que eu vou falar é sobre o ponto vernal, que é um centro de força poderosa do universo. Esse ponto, quando influencia a vida da gente, ele nos leva a fazer algo bom para a humanidade. Bom para a humanidade. Essas coisas que eu estou falando vão ficar aí, vão ficar gravadas. Vão ficar aí. Para todos, quem quiserem ouvir, vão ouvir. E disso que eu estou falando, vão estudar e pesquisar. Que é o que nós devemos fazer. Nós devemos estudar e pesquisar. E pesquisar e estudar. E estudar e pesquisar. E pesquisar e estudar. Não reagir logo com preconceito. Quando nós ouvimos uma coisa, não devemos agir logo com preconceito, não. Vamos estudar. Como certa vez eu falei para um pregador da palavra de Deus, eu falei para ele, meu amigo, pastor, meu amigo, o espírito que mais trabalha no universo é a mãe de Jesus, é a Maria. Ela trabalha noite e dia. Ela não para trabalhando, não só no planeta Terra, mas em outros planetas. Sabe o que ele falou para mim? Falou, pastor Geraldo, a mãe de Jesus morreu e até hoje ela está dormindo, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitada. Quer dizer, é uma santa ignorância de quem não estudou e não pesquisou. Não pesquisou e não estudou. Porque quem estuda e quem pesquisa, Deus revela a verdade. Eu já falei no outro vídeo que eu fiz. Eu já vi Maria, mãe de Jesus, trabalhando no mundo espiritual, protegendo muitas pessoas. Tanto ela trabalha como ela movimenta os anjos. Ela destaca os anjos para ajudar a humanidade. Amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos prestar muita atenção quando nós ouvimos algo. Nós devemos usar logo a nossa mente e o nosso espírito para estudar e pesquisar aquilo. Não devemos usar logo o nosso coração negativo, não, as nossas emoções negativas. Nós precisamos estudar e pesquisar. Porque muitas coisas que nós não damos valor vêm de Deus. Como a lei do código de Hammurabi veio de Deus. Porque Deus estava lá na Babilônia também. Lá tinha muitos homens sábios. Não foi de lá que ele trouxe Abraão? Para mudar o mundo todo? Para formar a nação de Israel e através dessa nação trazer Jesus? Se lá não tivesse nada de bom, Deus não tinha trazido Abraão de lá. Como aconteceu a Jesus. Alguém não queria dar valor para Jesus, porque ele tinha crescido e criado em Nazaré. O discípulo até perguntou do outro: pode vir alguma coisa importante de Nazaré?
Jesus veio de Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré e veio de lá. Uma cidade menosprezada por todos, porque não tinha importância para Roma, não tinha importância. A mesma coisa nós estamos fazendo, pensando da Babilônia. A gente pensa que de lá só veio a idolatria que impregnou as igrejas. Não. Veio sabedoria de Deus, porque Deus também estava lá. Então esse estudo que eu estou fazendo, que eu estou apresentando, que nasceu lá na Babilônia, tem credibilidade. A influência das estrelas, das constelações, dos planetas, das galáxias também. Porque eles estudavam lá pensando no divino. Porque o universo é um ser divino. Nós devemos respeitá-lo e estudá-lo, para compreender como Deus trabalha dentro do universo. Eu já falei que a Bíblia é um livro cósmico. Quando a gente estuda a Bíblia, nós podemos compreender com mais facilidade o cosmo. E quando nós estudamos o cosmo, nós podemos compreender com mais facilidade a Bíblia. Porque ela é um livro feito pelo Espírito Santo de Deus, que conhece todas as dimensões do universo. Porque Ele criou todas as dimensões do universo. Glórias a Deus. Amém? Então vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o ponto vernal, que é um ponto de força muito poderoso, que tem muita energia para nós, e a prestação dos equinócios, que geram as eras pelas quais a vida se desenvolve, e as influências das constelações sobre a Terra. Aí nós vamos falar também de várias passagens bíblicas que falam sobre isso, falam sobre o espaço, principalmente o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele deu exemplo magnífico sobre a influência de Deus na vida da terra. Amém? Glórias a Deus. Então eu vou orar e agradecer em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Pai, glória te dou, Senhor, e te agradeço, meu Deus, porque o Senhor está falando, o Senhor está revelando, Senhor. E eu creio, meu Deus, que estas poucas palavras vão trazer muita luz para o entendimento de muitas pessoas. Aquelas pessoas, Senhor, que não vão dar ouvido para os primeiros sentimentos, aqueles que rejeitam tudo, mas para aqueles que vão querer estudar e conhecer a tua sabedoria e o teu poder, como é que o Senhor trabalha dentro do universo, essas pessoas vão ter muito proveito ouvindo estes vídeos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias eu te dou por tudo, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.